Olá pessoal, meu nome é Mário Soares, eu sou ortopedista, eu sou daqui de Brasília e o meu foco profissional é tratar infecção ortopédica. Mário, da onde você tirou isso? Né? A gente conhece assim dentro da ortopedia, tem aqueles que são especialistas em joelho, especialista em quadril, mão. Por que você fala só de infecção? Então, vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou daqui de Brasília, como eu havia dito, eu me formei aqui na Universidade de Brasília, fiz minha residência no Hospital de Base, que é o maior hospital de trauma e de ortopedia aqui do Centro-Oeste. É um hospital com mais de 700 leitos, foi inaugurado junto da inauguração da capital federal. E eu sempre fui uma pessoa inconformada com o que via, sempre perguntava por que isso acontece, por que a gente chegou a esse resultado, tem como melhorar? E aí, desde a época da residência, eu gostava de operar a infecção, porque o resultado ele é rápido e é muito bom para o paciente. O paciente estava sofrendo, ele era submetido a uma cirurgia, e no primeiro dia do pós-operatório a gente já via bons resultados. Falei, poxa, que legal, vamos começar a fazer isso. Depois que eu me formei na residência, eu fui para Curitiba, fui para a Federal do Paraná, fiz meu treinamento em cirurgia de reconstrução de quadril e de joelho, passei uma temporada também nos Estados Unidos, em trauma ortopédico, e voltei a trabalhar aqui em Brasília. Então eu fazia muito essa parte aí de joelho, de reconstrução, quadril, reconstrução, algumas revisões, parte de trauma, sempre gostei disso. Mas chegava na parte das infecções, eu falei, gente, que negócio interessante, né? Há um grau de sofrimento grande dos pacientes e dos colegas médicos. E eu falava assim, poxa, eu vi tantas vezes a cirurgia dar certo, algumas também realmente darem errado. Por que isso acontece? Não é possível, isso não é loteria, né? O que a gente pode fazer para melhorar? E aí teve um período muito marcante, lá pelos idos, talvez de 2016, ali, talvez o ano inteiro de 2016, onde eu tinha uma situação dentro do hospital de base, eu voltei a trabalhar lá, que eu via alguns casos de enfermaria, pacientes que eram operados do próprio serviço e evoluíam com algumas infecções gravíssimas, com bactérias hospitalares extremamente graves. Então, bactérias do tipo KPC, do tipo Acinetobacter, do tipo Pseudomonas, bactérias multiresistentes, fazendo assim verdadeiros estragos nos pacientes e na equipe médica. Tá? Então, assim, realmente alguns colegas falaram, nossa, talvez até tenha vontade de parar de operar, porque não é possível, a gente opera e o resultado fica ruim. O que está acontecendo? Aquilo ali me motivou muito. Tá? Então eu vi o problema, em vez de eu ficar abalado, eu falei, não, eu preciso descobrir como resolve isso. Não é possível que isso seja loteria. Uns dão certo, outros não dão, alguns afundam bastante. E aí eu fui estudar, fui adquirir conhecimento, o meu objetivo era vencer essa barreira. Eu falei, caramba, isso não pode ser meramente sorte. Tem que haver algo aqui que pode ser feito para consistentemente melhorar a vida dessas pessoas. E aí eu fui estudar. Nesse período eu também fui para fora do Brasil, eu fui para a Alemanha, eu fui para o maior centro de tratamento de pacientes com infecção de prótese que tem no mundo. Um lugar onde criou o resultado de cirurgias em um tempo cirúrgico, ou seja, o paciente entrava com problema, seja lá qual for, em uma cirurgia os colegas da Alemanha resolviam o problema dos pacientes, tá? Com índices de 90%, 94% de bons resultados, consistentemente, há 40 anos. Bom, então, Mário, o que está acontecendo? Vamos lá ver, vamos lá estudar, vamos lá obter esse conhecimento, essa questão aí, porque a gente pode trazer isso para o Brasil, sabe? E começar a falar sobre isso. E foi o que aconteceu. A gente começa a ver que tudo na vida são padrões. Então, por que infecta? Né? Que é a questão da prevenção. Nós vamos falar aqui em vídeos. Bom, depois que infectou, por que não está conseguindo resolver o problema? Aí nós temos questões próprias do paciente, próprias das instituições, próprias dos colegas médicos. E a gente vê que a gente consegue contornar isso, a gente consegue dar soluções para isso e chegar cada vez mais próximo dessa barreira aí dos 90%, de forma consistente, cirurgia após cirurgia. Então, assim, eu sempre tive essa postura de não me contentar com aquele limiar, com aquele platô do ok, tá bom, ok, vamos aceitar isso aqui. Não, a gente tem que ir além. Esse problema da infecção ortopédica, ele é muito traumático para pacientes e para os colegas médicos também. Sem contar o seguinte,
o gasto financeiro de um paciente com infecção é enorme. Se esse paciente está no SUS, todos nós estamos pagando essa conta. Se esse paciente é de um plano de saúde, todo mundo que está naquele plano de saúde está pagando essa conta. E a conta não fecha. Lá na frente, pode ser você que esteja prejudicado por uma situação que não foi resolvida aqui hoje. Então, tratar a infecção da melhor forma possível, a gente alivia o problema do médico, a gente alivia o problema do sistema de saúde e principalmente do paciente que está sofrendo. A gente não pode negligenciar aqui os várias facetas de sofrimento que são geradas por uma doença que tem 90% de bom resultado. Uma das etapas mais importantes que eu vi que precisa para chegar nesses 90% é a informação. É que isso que nós estamos falando aqui, todas essas facetas, cheguem ao maior número de pessoas interessadas possível. Quem são os interessados? Os médicos que operam, os médicos que tratam esse tipo de paciente, os pacientes que estão sofrendo, não raro, você aí que deve estar me escutando, talvez já tenha passado 1, 2, 3, 4, 5, 8 cirurgias. Eu já vi paciente que foi operado 27 vezes por conta desse problema sem uma solução. Por que esse cara foi operado 27 vezes e não teve um bom resultado? Aqui a gente não quer culpar ninguém, a gente quer dar soluções. A gente quer mostrar o seguinte, que existe um caminho para isso. Esse caminho passa pela informação que nós estamos dando, pelo planejamento das soluções para aqueles pacientes e a execução boa, perfeita daquilo para atingir esse resultado de 90%. Essa informação precisa chegar ao maior número de pessoas. Então essa é a minha história em relação à infecção. Eu vou falar com toda a honestidade do mundo. Eu gosto do que eu faço, eu realmente tenho prazer naquilo, que é operar esses pacientes, conversar, entender o que aconteceu e chegar a uma solução para eles. Muitas das vezes envolve mais de uma cirurgia, longos acompanhamentos, tem que gostar disso, tem que entender onde o paciente quer chegar. Às vezes a melhor solução talvez não seja aquela que o paciente tenha pensado num primeiro momento, essas expectativas têm que ser alinhadas, mas uma coisa eu garanto, de um jeito ou de outro, solução a gente vai chegar. Resolver o problema, nós vamos resolver. Mas para isso, o paciente tem que estar alinhado comigo e eu tenho que estar alinhado com o paciente. É o que eu falo. Eu estou disposto a estar contigo. Eu só vou te largar se você me largar. E essa sensação é que eu acho boa. Além do desafio que é operar um paciente que tem infecção. Eu dedico hoje minha vida profissional e pessoal a isso. Eu estou aqui gravando vídeos para vocês. Toda a minha vida profissional é dedicada a esse tipo de paciente. Eu acredito que quanto mais eu treino, mais eu faço cirurgias, mais eu entendo esses pacientes, melhor vai ficando o resultado. A gente tem que focar, a gente tem que mentalizar que nós vamos resolver esse problema, dedicar nossas energias ao máximo para que isso aconteça. Eu sei que a maioria dos colegas não fazem isso, não é por mal, eles têm outras prioridades. A minha prioridade é fazer esse tipo de tratamento para esse tipo de pacientes. Então esse é um pouquinho da minha história, dizer que esse aqui é o nosso canal para falar de infecção exclusivamente, cirurgias de reconstrução, como a gente identifica, como resolve esse problema e contar com vocês aqui, porque quando você clica aí no botãozinho, segue, compartilha, você está ajudando outra pessoa. Acredite, você pode não mentalizar isso, mas se você der um clique, essa informação chega para uma pessoa que está precisando. Então você está ajudando alguém que está precisando muito. Um grande abraço, espero que tenha gostado e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Um abraço.